Boa noite a todos. Vou só dar uma checadazinha aqui para ver se a coisa está funcionando direito. Vamos ver aqui. Boa noite a todos. Tá ótimo. Então, o som está funcionando perfeitamente. Vamos começar a nossa live na noite de hoje, no nosso café espiritual, diretamente hoje de Pitimbu, Paraíba, Brasil, né? Eu vim curtir aqui, eu vim passar meu aniversário aqui na cidade de Pitimbu, na Paraíba, e terminei tendo que ficar por aqui mais tempo, porque surgiu aí uma suspeita de Covid, né? Eu comecei a me sentir mal e tal, com coriza, tossindo, ainda estou meio fanho, né? E aí, lógico, para poder evitar de transmitir para qualquer pessoa, né, para outras pessoas, eu preferi, como é, na verdade, ficar por aqui, por Pitimbu, até confirmar para ver se realmente foi a Covid ou se não foi, né? Mas, assim, estou com sintomas muito leves mesmo, desde o começo, sintomas muito leves, nada demais, mas naturalmente a gente precisa ser prevenido, a gente não pode expor ninguém, né? Então foi o que eu fiz. Como eu peguei, sinceramente, não sei, né? Não sei se realmente, primeiro, não sei se realmente peguei, e não tenho ideia de jeito nenhum de como foi que aconteceu o processo do contágio. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muita cautela nesse momento de pandemia e tal. A gente tem que estar muito atento, porque, sei lá, você sai, vai no mercado comprar alguma coisa, você atende alguma pessoa, pede a um entregador e ali vem o vírus, né? A gente não pode dizer que está livre disso, não, tá? Então, assim, eu não tive cansaço, eu não tive nada demais, mas tive coriza, tive tosse, né? Tive diarreia, tive alguns sintomazinhos desse aí, mas nada de grave. Mas por isso mesmo eu me isolei aqui na praia e estou sozinho aqui. Então, vamos completar aí já 15 dias sozinho aqui em Pitimbu. E foi, para mim, maravilhoso, porque eu estudei bastante, aproveitei muito esse tempo para fazer as coisas que eu gosto muito, como pescar, como me energizar no mar, né, tomar meus banhos. Bom, foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, né? A solidão, muitas vezes, ela é uma grande companheira, né? Porque ensina a gente como a gente se equilibrar energeticamente, a gente precisa observar mais o nosso corpo. Para mim, está sendo uma experiência espiritual muito importante, por isso que hoje eu decidi falar sobre as influências espirituais, né? Como decorrem as influências espirituais, aonde foi que Kardec falou em influências espirituais dentro do Livro dos Espíritos e tal. Então, tudo isso nós vamos discutir na noite de hoje. E tudo isso surge, gente, primeiramente do nosso pensamento. Um outro dia eu mostrei um quadrozinho, um diagrama, onde eu mostro um fluxo do que acontece com as pessoas em relação às influências espirituais. A primeira coisa que a gente precisa entender é que as influências espirituais elas começam conosco mesmo, né? Somos nós que abrimos o campo para que as influências espirituais tomem conta de nós. Mas as influências espirituais também, a gente tem que entender que elas são positivas e negativas, né? Tem influências espirituais positivas, coisas boas e coisas também ruins, coisas mais ou menos. Da mesma forma como as pessoas nos influenciam no dia a dia, umas são equivocadas em suas opiniões, nem sempre elas são ruins, né? Não são pessoas ruins ou pessoas que querem nos fazer o mal, mas às vezes são pessoas equivocadas que não coadunam com ou nem combinam com o pensamento da ampliação de consciência e etc e tal. Mas elas não são pessoas ruins, não são pessoas que você possa chamar de pessoas do mal, né? Nessa dicotomia entre o bem e o mal, que eu também não acredito, né? Não existe bem e mal, existe, sei lá, forças que estão trabalhando com as forças crísticas, né? Com as forças
do Cristo, com as ideias de fraternidade, né, de coisas positivas, e tem forças que estão trabalhando contra isso. Na Terra, a Terra está como eivada desse tipo de pensamento. As influências espirituais, inclusive, gente, a gente precisa entender que, inclusive, elas vêm muito pelas obsessões, né? E as obsessões, elas são definidas no CID, no Código Internacional de Doenças, tá certo? Reconhecido, né, pela Organização Mundial de Saúde como uma doença realmente, né? Quer dizer, não é uma coisa comum. Muitas pessoas me perguntam assim, puxa vida, Wagner, isso só tem no espiritismo? Não, gente, a obsessão, ela já é considerada uma doença, né? Então, no CID-10, item F44.3, qualifica como estado de transe e possessão, como perda transitória da identidade com manutenção da consciência do meio ambiente. Quer dizer, a pessoa fica consciente, mas é como se ela tivesse possessa, tomada. E quantas pessoas você não vê que acontece isso? E o estado de mediunidade, ele, na realidade, ele propicia isso a mais, porque naturalmente, a partir do momento em que você tem uma sensibilidade, uma paranormalidade, na verdade, você termina tendo muito mais contato através dessa nossa parabólica chamada glândula pineal, desses nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes na Terra, abrem campo para determinados tipos de influências, tanto positivas quanto negativas, gente. Então, nós vivemos esse sopão de pensamentos e de ideias, o que a gente chama na nomenclatura espiritual de psicosfera. Nós vivemos nesse sopão de mentes, né? Todo mundo pensando ao mesmo tempo, pessoas pensando coisas boas, positivas. Agora mesmo, nós estamos num momento extremamente difícil da humanidade, que é exatamente esse processo pandêmico que nós estamos vivenciando, e, lógico, naturalmente, com esse aumento do pessimismo das pessoas, né? Com essa falta de crença, de fé, de força, né, que as pessoas estão demonstrando ultimamente, naturalmente, existe aí uma influenciação muito grande, porque as pessoas estão dando muito espaço para o negativo, para as coisas ruins, para as coisas que não são realmente auspiciosas. Mas como é que se dá essas influências espirituais no geral? Então, vamos estudar. Eu preparei aqui um materialzinho para vocês, tá certo? Que eu vou apresentar passo a passo. Primeira coisa, deixa eu me colocar menorzinho aqui, tá certo? Colocar menorzinho, tá? E o quadrozinho de apresentação vai ficar um pouco maior, e vocês vão acompanhar comigo essas apresentações, para vocês entenderem como é que funciona isso. Enquanto isso, tá, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, quiserem fazer questionamentos sobre o tema de hoje, as influências espirituais, vocês podem ficar. Jussedi está dizendo aqui, boa noite, gente, todo mundo, né? Sônia, Flaviana, Jussedi, Tatiana, Michele, né? Todo mundo que está aí acompanhando a nossa live, né? Jussedi colocou aqui, vai ficar tudo bem se Deus quiser, e Ele quer mesmo, Sedi. Eu tô meio tossindo assim, tá, gente? Uma hora ou outra eu vou dar uma tossidazinha, mas os sintomas estão muito leves, eu não perdi, assim, sei lá, respiração, não perdi paladar, nem olfato, nada disso. Eu tô numa boa, tô tranquilo mesmo, já dei uma andada na praia e tal, como aqui é muito vazio, muito ermo, então não tem quase ninguém, a gente se dá esse luxo, dá uma saídazinha ali, dá uma caminhadazinha bem cedinho, né, onde a gente não encontra ninguém, e vai dar uma caminhada, eu de máscara, essa coisa toda, tomando todos os cuidados, e, quer dizer, até agora, nada de grave, e eu já estou aí, o quê? No 6º dia de sintomas, né? Então, provavelmente vai ser uma coisa tranquila. Também estou tomando alguns remédios, né? Todo aquele protocolo, essa coisa toda, eu tenho um pouco, tenho que comprar mais, inclusive, mas, como estou bem, tá tranquilo, tá calminho, sem nenhuma intercorrência mais grave. Tá? Então, na realidade, tudo vem através do pensamento, gente. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está.
pois que é a alma quem pensa. O pensamento, ele é um atributo da alma, quer dizer, faz parte da alma. Quando nós pensamos, nós nos conectamos. Isso é uma frase feita por André Luiz, o espírito André Luiz, que foi psicografado muito por Chico Xavier, com sua série Nosso Lar e tal. E André Luiz fala muito sobre o pensamento e fala muito sobre a influenciação dos espíritos em nossas vidas, tá certo? Que muitas vezes acontece, né? Muitas vezes a gente vê coisas acontecendo. Eu mesmo, durante os nossos trabalhos espirituais no SEC, tanto no SEC quanto no Vida Plena, através do nosso trabalho online, né? Um trabalho que nós fazemos, que começou agora na pandemia, que é uma coisa maravilhosa, que nos deu a oportunidade, como médiuns, a todos os médiuns, na realidade, de trabalhar as suas energias, de fazer o bem ao próximo, de colocar suas percepções a serviço da humanidade, sem, no entanto, estar em contato um com o outro. Quer dizer, nós, na realidade, o Fábio Nasa, junto com Vida Plena, proporcionou a muitos médiuns a trabalhar o seu pensamento para o bem, né? A fazer com que as influenciações fossem controladas através dessas energias fantásticas que muitas vezes nos acometem e que a gente precisa estar muito atento para todas elas, tá certo, gente? O pensamento é a grande oficina ou o laboratório da vida espiritual. Então, na realidade, é através do pensamento que nós atraímos o bem e o mal, que nós atraímos os bons pensamentos, os bons espíritos ou os maus espíritos. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Então, o pensamento é um instrumento, gente. Só para vocês terem uma ideia, no mundo espiritual, o que se pensa se plasma, o que se pensa se constrói. Aqui no mundo material, no mundo tridimensional, é que nós temos, assim, uma vantagem a mais, né? Entre o pensar e o agir, vai uma distância muito grande, né? Na realidade, você tem o desejo, e quando você começa a colocar a vontade para funcionar, vai uma distância muito grande entre o desejo e a vontade de fazer, tá certo? O pensamento força vida viva e atuante, cuja velocidade supera a luz. André Luiz fala isso em Ação e Reação, no livro Ação e Reação. Vontade significa desejo, aspiração, gosto, interesse e propósito. É você começar a fazer, tá certo? Então, você deseja alguma coisa, na realidade, no mundo tridimensional, e você só começa a colocar a vontade em prática quando você realmente começa a fazer aquilo. Vamos dar um exemplo muito simples aqui. Né? Você diz assim, poxa, eu queria viver uma vida saudável. Para viver uma vida saudável, isso é um desejo, tá? Você deseja viver uma vida saudável. Aí você diz assim, puxa vida, para concretizar essa vida saudável, o que é que você está fazendo? Aí a pessoa diz assim, não, eu não estou fazendo nada ainda, eu ainda continuo fumando, eu ainda continuo bebendo, eu ainda continuo comendo comida gordurosa, eu ainda continuo dormindo tarde, fazendo extravagância. Então você tem apenas o desejo, mas você ainda não começou a atuar para que esse desejo se transformasse numa verdadeira vontade. A vontade é exatamente a concretização do desejo. Quando você começa a se alimentar melhor, quando você começa a dormir cedo, quando você deixa de beber e etc., se transforma numa vontade verdadeira. Aqui no mundo tridimensional é assim, já no mundo espiritual não é bem assim que a banda toca, tá certo? O que é pensamento? O pensamento vem do latim pensare e significa pensar, isso é medir, avaliar e comparar. No sentido mais lato, pensamento é toda atividade psíquica. Podemos dizer também que o pensamento é a sequência de representações e conceitos, não pertence ao tempo nem ao espaço. Quer dizer, o pensamento ele voa, volita, tá certo? Então, na realidade, nós somos seres pensantes. E é por isso que nós nos individualizamos. Nós temos esse espírito individual, essa mônada individual, essa estrutura individual chamada espírito, tá certo? Com os seus diversos corpos, os corpos emocionais, né? Mental superior, mental inferior, o búdico, toda a estrutura, né, do perispírito, do duplo etérico, a arredondar sempre num corpo físico, quando nós estamos encarnados. Para o espiritismo, é o elemento nobre
modelador das ações dos espíritos através de fluidos etéreos. Os fluidos etéreos, que é exatamente vindo do fluido cósmico universal, Franz Anton Mermer já dizia que nós temos, assim, através do nosso pensamento, nós conseguimos realizar as nossas vontades e conseguimos também manipular o nosso fluido animalesco, tá certo? Isso que nós temos de força mental, tá certo? É o que a gente chama também, dentro do espiritismo, de animismo. Nós colocamos muitas coisas para funcionar. Por exemplo, no nosso curso de paranormalidade, que eu ainda não lancei exatamente por conta dessa intercorrência do próprio processo de saúde, essa coisa todinha, eu não coloquei em prática ainda não saiu do papel, ainda não foi para ser lançado o curso de paranormalidade. Mas no curso de paranormalidade nós falamos sobre isso, muito sobre isso, sobre colocar todos esses elementos pensantes em prática através de nós mesmos. Não são espíritos através de nós que falam ou que agem, mas nós mesmos. Vocês vão ver aqui no esqueminha que eu preparei para vocês, muito interessante, onde ele demonstra exatamente nesse organograma dos pensamentos e das influenciações espirituais, da onde é que surge todo o processo de influência. E principalmente quem são os influenciadores, os influenciados, e por que nós somos influenciados através desses pensamentos. Penetração de nossos pensamentos pelos espíritos. Aí vamos lá, é muito interessante. A partir da pergunta 456 até a 461 do Livro dos Espíritos, você vai ver muito sobre isso, sobre como os espíritos influenciam em nossas vidas. Então, 456, o Kardec já pergunta aos espíritos: os espíritos veem tudo o que fazemos? Quer dizer, eles conseguem ver tudo o que nós fazemos aqui? Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeado por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam dos que não lhes interessam. Quer dizer, é muito essa coisa de assim, eu estou vibrando no mesmo ritmo, no mesmo pensamento, estou captando as mensagens dos espíritos, ou transmitindo alguma coisa que eles se interessam. Então, os espíritos eles se juntam a nós, inclusive numa estatística muito grosseira, né, nós temos pelo menos 5 vezes mais de espíritos na espiritualidade, o que significa dizer que nós temos pelo menos 5 espíritos a nos acompanhar. É um mentor, ou protetor, ou guardião, como vocês queiram chamar, um obsessor e 3 que são influenciados pelo seu pensamento. São aqueles que são intuídos por você. Podem ser amigos, podem ser influenciadores, podem ser espíritos de diversos matizes aí, inclusive espíritos amigos, espíritos familiares, espíritos que estão conosco. Nós vamos ver essa coisa toda. Na 457, ele já aprofunda e diz assim: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos. E aí veja o que é que os espíritos respondem. Conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmo, quer dizer, coisa que a gente quer esconder da gente mesmo, os espíritos sabem que a gente está pensando. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles, quer dizer, pode ser enrolado, né? O que nós pensamos, os espíritos estão captando. Tá? Eu tive, assim, vários exemplos disso, sabe, gente? Aquela história, não é só de falar que eu percebo essa influenciação dos espíritos, né? Eu vivencio isso no meu dia a dia, porque como eu tenho muito contato com muitos médiuns e tal, eu vejo a quantidade de pessoas que são influenciadas, né? No nosso grupo mediúnico mesmo, vez por outra tem uma pessoa rateando no pensamento, tá certo? E deixando-se levar pelos espíritos. Quando, por exemplo, deixam de ir para a reunião. Ah, não, porque eu estou com isso, não, porque eu estou com aquilo. Tem muita gente que se deixa levar pelos espíritos. Às vezes, por uma própria influência, a influência dele próprio. Às vezes as pessoas são preguiçosas, não querem trabalhar. Às vezes ficam com medo de trabalhar. Às vezes sentem qualquer intercorrênciazinha energética e imediatamente dizem assim, não, eu não posso trabalhar. Aí vem exatamente essa coisa do desestimular dos espíritos. Muitas vezes, quando você está aí para ir para uma reunião mediúnica, quando você tem um compromisso espiritual, alguma coisa mais nobre,
sabem. Os espíritos botam na tua cabeça, cara, tu vai direto nesse negócio aí, hoje tu tá cansado, não vá não, e tal. E a gente sente isso como um pensamento, gente. Engraçado é que para diferenciar uma coisa da outra é muito difícil, porque assim, muitas vezes a gente fica pensando assim, puxa vida, será que sou eu mesmo que estou pensando isso? Olha, é simples a gente saber diferenciar esse processo, porque, veja, se é uma coisa que você jamais pensaria, então, são os espíritos que estão pensando por você e colocando na tua cabeça. E você vai engolir, vai admitir ou não. Mas, às vezes, os espíritos também têm uma influência muito grande em relação a você, porque tem uma similitude de pensamentos muito forte com a sua. Tá? Então, quer dizer, são espíritos muito conectados a você. E tem, assim, uma intimidade. Vocês têm um pensamento, quer dizer, nós temos um pensamento muito igual ao deles. Então, quando eles passam um pensamento para a gente acha até que é a gente que está pensando. Mas, assim, uma forma de diferenciar é essa coisa geralmente é repentina, geralmente você vai fazer alguma coisa nobre, alguma coisa que vai ajudar a humanidade, e de repente você é influenciado para não fazer aquilo. O que significa dizer que muitas vezes são os espíritos que estão influenciando você para fazer aquilo de lá, tá? Muitas vezes você briga com pessoas, você se indispõe e tal, porque os espíritos influenciam na sua vida, porque os espíritos entram no canal e tal, e não gostam de determinada pessoa, e fazem aquela celeuma, entendeu? E fazem o pensamento girar, você é influenciado, principalmente se você for médio, e termina criando um problema com os outros, porque você está sendo influenciado através do pensamento. Você veja como são as coisas, né? Na 457A, continuando a mesma questão, Kardec pergunta, assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Quer dizer, ele diz assim, poxa vida, depois de morto não se esconde nada de ninguém. E os espíritos respondem, certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Então, veja só, quando a gente se julga muito escondidinho, por exemplo, eu estou sozinho aqui em Pitimbu, estou sozinho? Será que estou mesmo? Será que não estou rodeado aqui de espíritos? Primeiro, tem os espíritos que me influenciam e que me orientam nas palestras, pode ter certeza. O nosso coordenador espiritual, Ernesto, está aqui hoje, né? Foi ele que me intuiu para falar sobre esse tema na noite de hoje. Né? Provavelmente os guardiões que sempre acompanham no SEC estão tanto no SEC porque eles viajam com a força do pensamento deles, eles tomam conta de lá e tomam conta daqui, afinal de contas, eu é quem faço a orientação dos trabalhos espirituais, então eles estão em ambos os locais, não é que eles se dividem, né, tem o poder da onipresença, não é isso, é que com o pensamento deles, sabe, com a velocidade maior do que a velocidade da luz, eles estão lá, tá certo? Também tomando conta do perímetro, tomando conta das energias espirituais de lá do SEC em Caruaru, tá certo? 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? O que pensam de nós? Kardec pergunta na 458. E os espíritos respondem, gente. Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Então, na realidade, assim, os mais brincalhões e etc., tira onda, como a gente tiraria onda aqui com uma coisa que um outro fez, tá, gente? Não é porque os caras desencarnaram. O que é um espírito? O espírito é a alma dos seres que, sei lá, vivem aqui na Terra e que perderam o corpo, morreram, desencarnaram, deixaram um corpo biológico aqui e foram para o mundo espiritual. Então, nada mais são do que nós, né, um dia, quando nós desencarnarmos, seremos espíritos. E aí, se você for uma pessoa brincalhona, que tira brincadeira zona com todo mundo, tira graça com todo mundo, você vai mudar porque você virou um espírito? Não, gente. Muitas vezes a gente escuta por aí a seguinte declaração, né? Fulano de tal era tão bom. E a gente sabendo que o cara era uma alma cebosa, era uma figura, sabe, meio perigosa e etc. E as pessoas dizem isso apenas porque o cara desencarnou. Ah, meu velho,
pode ter certeza de uma coisa, não é porque você desencarnou que você ficou melhorzinho ou ficou bonzinho, não, tá? Você continua a mesma tranqueira do lado de lá, brincalhão, tirador de onda, etc. E às vezes muito pior, porque lá você tem a força do pensamento e lá você consegue plasmar. Mas vocês vão ver essa influência espiritual por onde se dá. Eu montei um esquemazinho aqui para vocês entenderem isso de forma mais didática. Então eles perguntam assim, que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende, os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zomba das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas atrapalhadas e tratam de vos ajudar. E aí, na 459, que é a pergunta clássica, né, que Kardec faz aos espíritos, eu sempre cito essa pergunta 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos perguntam, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Aí veja o que é que os espíritos respondem. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Quer dizer, os espíritos dirigem a nossa vida em determinado aspecto, tá certo? Vocês vão ver como isso se dá, tá, gente? Na 460, os espíritos, o Kardec pergunta: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? No caso, aí já pensando na pergunta 459, os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios? Pois bem, esse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Às vezes a ideia do bem e do mal, às vezes a ideia do certo e do errado, de eu vou fazer ou não vou fazer, e etc. E você fica em dúvida quanto a isso. Vamos lá, 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos do que nos são sugeridos? Aí os espíritos respondem: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Tá? Então, o primeiro pensamento é nosso. O resto, meu amigo, você começa a pensar demais e começa a ter várias ideias e várias coisas ao mesmo tempo, é porque existe uma influência espiritual. Muita gente diz assim, não, eu não sou influenciado espiritual. Eu conheço uma pessoa que é muito interessante. Essa pessoa é uma pessoa altamente sensível, uma paranormal fantástica e tal, e ela diz assim, não, eu não sou influenciada pelos espíritos. Veja só, quer dizer, é a falta de conhecimento de si próprio. Nós somos influenciados o tempo todo. E se nós somos médiums, então, se nós captamos essas mensagens dos espíritos com muita frequência, aí sim é que nós somos influenciados. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção. E é frequentemente útil não saberes, quer dizer, qual é o teu pensamento e qual é o pensamento do espírito. O homem age mais livremente se decidir pelo bem. O fará de melhor vontade se tomar o mau caminho. Sua responsabilidade será maior. O que significa dizer o seguinte: siga sempre a opinião positiva, seja sua ou dos espíritos. Porque tanto os espíritos bons como os maus espíritos estão a nos influenciar o tempo todo. Mas se você segue sempre o bem, não importa se o pensamento é teu ou de algum espírito. Se você está fazendo sempre coisas positivas, sempre coisas que enaltecem tua alma, que faz melhorar a tua performance como ser humano, então, poxa vida, segue adiante. Não importa se é teu pensamento ou se é o pensamento dos espíritos. Vamos lá, 467 ainda, ele fala o seguinte: pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o iniciam ao mal? Aí ele, sim, porque eles só se ligam ao que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. E aí ele continua. 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Que queres que eles façam? Quando nada tem a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Então, quer dizer, se você nega o pensamento do mal, se você diz assim, não, não vou seguir isso e etc., eles abandonam, mas eles ficam assim,
ao redor, espreitando, para ver se você realmente tem firmeza nos seus pensamentos. Um dos exemplos que eu dou sempre a todo mundo é em relação ao que aconteceu comigo, né? O processo de alcoolismo, essa coisa todinha e tal. Você acha mesmo que os espíritos não estão sempre ao meu redor, esperando um momento em que eu possa cair? Na hora que eu cair, eles vão se aproveitar disso aí tudo, gente. Então, lógico, eu tinha um maior influenciador. Esse meu maior influenciador virou até meu protetor, tá certo? Mas e os outros espíritos, né? E os espíritos que estavam todos sugando do meu vício, né, no álcool? Nós temos aí um curta-metragem espírita muito interessante, tá, que fala sobre essa questão do alcoolismo. Me parece que estamos sós, uma coisa, sozinhos. Né? A gente sempre acha que está sozinho, a gente não está sozinho. Tá aqui mesmo na praia, né? Quantas vezes eu não senti a influência dos espíritos? É lógico, gente, eu não passo o dia todo só aqui, tá? Vem o caseiro, né? Uma pessoa muito gentil, gente boa, que inclusive é muito espiritualizado, um caba muito bom, né? Nós fizemos algumas atividades espirituais aqui. Ontem mesmo ele veio, incorporou umas 3 entidades aqui, fez um trabalho maravilhoso de energização do ambiente. Tá? A esposa dele também, que vem para fazer a limpeza e tal, são as 2 pessoas que tomam conta da nossa casa aqui em Pitimbu. São pessoas maravilhosas e são muito ligadas a essa questão espiritual. Então eu estou sempre com essas pessoas aqui. Mas além deles, quando eles vão embora, que eu passo a maior parte do tempo aqui sozinho, lógico que eu não fico só em casa, eu vou na praia, como eu já falei a vocês, vou dar uma pescada, vou correr, mas estudo muito e fico muito concentrado aqui nos estudos. E, gente, vocês não avaliam a energia que estar sozinho. Porque na realidade é assim, a partir do momento em que você está só, você começa a observar, tá, o mundo espiritual e a influência dele sobre a sua vida. Então foi um dos grandes aprendizados de ter ficado sozinho aqui, de ter ficado esse tempo todo sozinho, de ter que ficar mais algum tempo para passar a fase da Covid, né? Porque na realidade eu só vou fazer o exame segunda-feira. Mas o exame, para poder sair, ele leva o quê? 5 dias para sair. Eu tenho que esperar esses 5 dias sair e não posso expor ninguém, tá certo? Então, na realidade, assim, eu vou ter que esperar pelo menos mais uns 6, 7 dias aqui para poder afastar o risco de contaminação de outras pessoas, tá certo? Então, na realidade, a gente nunca tá só, gente. A gente sempre tem gente perto da gente. Então, na realidade, eles ligam exatamente nesses desejos, eles são atraídos por seus pensamentos. Na 468, o Kardec pergunta: os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Ele faz. Ele não renuncia, ele fica só espreita, só esperando você escorregar. A 833 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta muito interessante assim: há no homem qualquer coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Aí é muito interessante essa resposta. Os espíritos respondem: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Por isso que eu digo sempre, gente, nós temos aqui várias maneiras de fazer, por exemplo, limpezas espirituais, né? Através dos banhos, firmamento de velas, né? Através das mandalas, através dos cristais, da bioenergia, do reiki, de tudo que vocês possam imaginar, um trabalho, uma oferenda e etc e tal, tudo isso. Mas só tem uma coisa que a gente não consegue eliminar, é o pensamento. Então, quando você está sendo influenciado, obsedado, tem que ser feito um trabalho muito grande para se tirar essa obsessão, para se eliminar essa obsessão, e principalmente é preciso uma mudança interna muito grande para que mude também o pensamento e você deixe de se conectar com essas influências negativas. Da mesma forma são as positivas. Quanto mais você alimenta coisas positivas, aí é onde está a sua liberdade absoluta, você vai estimular sempre coisas positivas na sua vida. Por isso que eu digo, gente, para que pensar negativo se você tem o positivo para pensar? Wagner, mas num momento desse, é pandemia, não sei o que. Poxa vida, eu conheço pessoas, essa semana mesmo, eu critiquei muito isso em redes sociais, quem me acompanhou durante essa semana sabe disso, e eu critiquei muito a atitude de determinadas pessoas que têm assim um verdadeiro prazer em disseminar a má notícia.
Tá entendendo? Se a situação tá difícil, a pessoa ainda fica, olha, fulano de tal tá doente, Beltrano tá doente, ciclano tá doente. Puxa vida, gente. A gente não deve estar disseminando isso. Agora há pouco mesmo, no começo da noite, eu vi a lua surgindo e tal, eu digo, puxa vida, a lua tá cheia hoje. Foi o que eu fui fazer. Eu fui para a beira do mar para filmar a lua, para mostrar que existe uma beleza, para mostrar que além de toda essa situação difícil que nós estamos vivendo, nós temos uma coisa linda que é a natureza, né? Nós temos uma lua maravilhosa, nós temos o mar, nós temos os pássaros, nós temos os animais, nós temos, poxa, os bons pensamentos, os bons livros para ler. Então, quando você faz essa conexão através dessa liberdade absoluta que você tem do pensamento, você se conecta a coisas positivas, a coisas boas. E quando você faz o contrário, você se conecta a coisas que não são bacanas, que não são legais. Então, você goza dessa liberdade através do teu pensamento. Se você pensa positivo, você se conecta a coisas positivas e a tua influência sempre é positiva. 834, ele pergunta: o homem é responsável pelo seu pensamento? Aí veja aí o que é que ele pergunta, ele responde: é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o, segundo a sua justiça. Gente, condenar e absolver é através das leis universais. Não é que Deus condene, Deus não é um juiz para condenar ninguém. Mas os espíritos, naturalmente, naquela época de Kardec, para se fazer entender, colocou essa questão de que Deus conhece, condena ou absolve. Condena ou absolve é nas questões das leis universais. Se eu planto, sei lá, só coisas ruins, o que é que eu vou colher? Vou colher coisas ruins. Mas quem foi que plantou? Não fui eu mesmo? Então não é uma questão de um ser que fica com um cajado e um martelo de juiz na mão, sabe? Condenando ou absolvendo alguém. É porque tua própria consciência, que foi Deus quem deu, tá certo? Foi Deus, através de sua criação, da criação do seu espírito, da criação da sua alma, que te deu o livre-arbítrio para fazer as coisas que você precisa fazer, para seguir as leis cósmicas, universais, né? Do pensamento, da ação e reação, né? Que é a causa e efeito, do livre-arbítrio, de tudo isso que você tem em suas mãos. Então você faz a coisa certa ou faz a coisa errada. Pensa do jeito certo e age do jeito certo ou age do jeito errado. Fluidos, né? Com os seus pensamentos e sentimentos habituais, o espírito encarnado ou não influi sobre os fluidos do seu perispírito e lhes dá características próprias, como está sempre emanando esses fluidos, eles os envolvem e o acompanham em todos os seus movimentos. Então, na realidade, nós somos envolvidos por fluidos, vibrações e pensamentos. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não que os manipulem como os homens manipulam os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. A vontade é a força propulsora do fluido, como do choque é a causa vibrante do ar e propulsora das ondas sonoras. Todo e qualquer pensamento emite fluidos, ou então vibrações. Então, na medida em que eu penso só coisa ruim, o que é que eu atraio para mim? Coisas ruins. A lei da atração é universal, essa lei. Está nas leis herméticas de Hermes Trismegistus, tá certo? Da teosofia. Isso é fantástico, porque assim, o que eu vibro eu colho, o que eu vibro eu atraio, está na lei vibracional. A extensão das ondas de pensamento está em razão da força e da vontade, depende da vibração, depende do que eu vibro, de que forma eu penso, do meu otimismo ou do meu pessimismo, da minha vontade de fazer a coisa certa ou da minha, sei lá, negligência em estar sempre fazendo coisas que não são bacanas. Os fluidos, André Luiz fala disso, né, que ele define o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo fluido cósmico ou hálito divino, a força para nós inabordável que sustenta a criação. Nós surgimos desse fluido cósmico universal. O universo equivaleria a um todo de forças dinâmicas a expressar o pensamento do Criador. O perispírito, o corpo fluídico da alma, é o veículo de transmissão do pensamento. Os fluidos espirituais têm ação sobre a matéria. Eles constituem um dos estados do fluido cósmico universal. São o veículo do pensamento, como o ar é veículo do som. Então você tem as ondas e as percepções, que são, como se comportam. As ondas são oscilações eletromagnéticas que vão atingir os espíritos.
e atrair aqueles três que eu falei para vocês, oportunistas. Nós temos o espírito, né? Nós somos acompanhados sempre por cinco espíritos, pelo menos. Tá? O nosso mentor espiritual, o nosso vingador, o nosso obsessor, e três espíritos que estão sempre ao redor, tá? Que podem variar, são amigos ou não, são desafetos ou não, vocês vão ver isso aqui. As ondas criam efeitos psíquicos de acordo com o estado mental de cada criatura. Tá? Então aí você tem o que eu prometi a vocês. Como é que os espíritos nos influenciam? Tem dois tipos, nós dividimos em dois aqui, vocês vão ver que eu vou colocar a setinha, que são os encarnados, os espíritos encarnados, e os espíritos desencarnados. Os encarnados, nós poderíamos colocar o quê? Eu mesmo influencio a mim mesmo, tá certo? E aí, naturalmente, eu posso colocar aí, e nós estudamos muito isso em apometria, que nós temos personas, quer dizer, personagens que viveram em um passado distante, remoto, tá certo? Que nos influenciam até hoje. Quer dizer, é aquele ser antigo que nós somos. Essa é a nossa melhor versão, vocês podem ter certeza. Nós temos muito mais evolução hoje do que tivemos em nossa encarnação passada. Hoje nós somos um pouquinho mais nobre. E aquele ser de uma encarnação, duas encarnações atrás, não gosta nada desse ser que eu sou. Mas muitas vezes a minha influência em mim mesmo, tá? A minha persona, os meus níveis de personas influenciam o que eu sou hoje. E essas influências do eu em mim mesmo, tá certo? Podem destruir a minha vida ou construir a minha vida. Por isso que existem os terapeutas, existem os psicólogos, psiquiatras para tratar disso. Depois, a família influencia a tua vida. Lógico que a família influencia e muito. Ela é a célula máter dessa estrutura de influenciações. A sociedade também influencia, tá certo? Como você deve agir, como você deve se portar, né? A religião que você deve ter, da forma como você deve criar os seus pensamentos ou dizer as coisas que você diz. Isso está muito em voga ultimamente, né, gente? A sociedade tem a ver também com essas redes sociais que nós estamos envolvidos hoje em dia, né? Muitas vezes nos prejudicando. E aí vem exatamente o que nos interessa mais, que são Wagner, os desencarnados, os espíritos desencarnados influenciam? Sim, né? E influenciam em duas classes básicas, os protetores e os obsessores. Os protetores são classificados em os amigos espirituais, é o pai, a mãe que desencarnou, tem bons sentimentos e tal, bons propósitos e vem te influenciar aqui. Um amigo que desencarnou, que gosta de você e que te coloca bons pensamentos, te diz boas coisas e tal, e ele vem lhe influenciar. Tem os afins também, quer dizer, coisas que você gosta de fazer, uma profissão que você pratica, por exemplo, você é um médico, você é um professor, e aí vem espíritos que podem ser espíritos de uma outra encarnação que você nunca se encontrou aqui, ou pode ser amigos, colegas seus, médico, professor, advogado, né, psicoterapeuta feito eu e tal, que vem lá do além, que já conviveu comigo em uma outra encarnação e que nessa vem para poder ajudar na minha profissão. São os espíritos afins, que têm afinidade com você. Os amigos também podem ser de natureza espiritual, vivenciada nessa vida ou em outras vidas. São amigos que você nunca encontrou. Outro dia mesmo eu estava falando sobre isso, que eu já tive assim contato com espíritos que eu vejo na espiritualidade que eu não conheço esses espíritos. Tá? Eu não conheço, mas eu dou de cara com eles assim, é como se eu conhecesse eles há muito tempo, dá um bem-estar muito grande quando eu os vejo. O que significa dizer que eu posso ter encontrado eles em outra encarnação ou ainda não tenha os encontrado nessa encarnação. Vou ainda me encontrar no futuro próximo. E aí, por isso, estou sendo preparado para me encontrar com eles. Mas são espíritos, tá certo? São espíritos encarnados ou desencarnados, tá certo, gente? E tem os guardiões, que são espíritos de uma vibração mais elevada. Nessa categoria estão os Exus, estão os protetores espirituais, estão os guias, estão aqueles que tomam conta de você. Em 1, 2, 3, 4 espíritos, é o preto velho, é a vovozinha, né? É às vezes o Exu, tá certo? Que vem para te proteger. Então, são espíritos protetores que só querem o teu bem, não querem o teu mal. Mas aí tem um outro lado também, que são os obsessores. Que aí tem os obsessores amigos. Aí vocês, mas Wagner,
Obsessor amigo, sim, obsessores amigos. Por que obsessores amigos, gente? Nós não somos boa bisca, vocês já notaram isso, né? Então, na realidade, é assim. Por exemplo, há 7, 8 anos atrás, eu estava numa biritagem, numa brincadeira da gota. E aí, veja só, do mesmo jeito que os amigos encarnados ficaram chateados porque eu parei de beber, inclusive aí eu perdi todos os amigos, né? Os meus amigos sumiram depois que eu parei de beber, né? Eles sumiram do mapa, mas sumindo, tá certo? E, lógico, no começo, muitos deles chegaram para mim, pai, tu não é alcoólatra não, tu é um caba, pô, bicho, tu sempre fosse um cara descolado, não sei o quê. Eu sabendo que eu tinha a doença do alcoolismo. Então, esses amigos vivos é como se fossem obsessores, tá certo? Porque estão querendo me levar de novo. Eles acham que estão querendo me salvar. Da mesma forma, tem eles desencarnados também. Tem amigos espirituais que, por conta da própria imperfeição, deles terem sido um cachaceiro, um brincalhão, um farrista, etc., eles chegam e dizem assim, vamos salvar aquele cara, velho, o cara tá sendo careta agora, o cara não tá mais, sei lá, bebendo, não tá mais farrando, não tá mais fazendo isso, não tá mais se drogando, não tá mais... Vamos lá influenciar o cara, pro cara voltar, o cara tá perdendo a vida dele, pô. Você tá entendendo? Então, eles não são inimigos, eles são amigos. Tá certo? Só que aí eles são equivocados no plano espiritual. As classes dos espíritos, os espíritos são muito nós, cara. Nós mesmo. Por exemplo, veja só, você é um cara que gosta de brincar, gosta de farrar, gosta de não sei o que curtir. Então, você vai para o mundo espiritual, tem muita amizade com um amigo seu. E aí ele bebe e tal. O que é que você faz? Você cola no campo mental dele, sabe? Só para vocês terem uma ideia, 90% dos espíritos, tá certo? Eles não deixam a Terra. Eles ficam aqui mesmo, tá certo? Por quê? Pelo apego que eles têm ao dinheiro, ao poder, ao sexo, à bebida, à droga, aos costumes, ao consumismo, à alimentação, entendeu? Então esses espíritos ficam aqui. A maioria fica aqui, gente. Quando nós vamos fazer a desobsessão nos nossos trabalhos espirituais, tá certo? O que mais nós percebemos são espíritos muito comuns, de pessoas muito conectadas à família, que está com saudade da mulher, que está com saudade do filho, que pergunta pelo carro que comprou, que está preocupado com a parcela da casa que financiou, preocupado se a mulher está... E a gente vai lá conscientizar ele, assim, moço, você não faz mais parte disso. Vá-se embora, se liberte e tal, vá para lá. E são amigos. São espíritos que voltam, às vezes ficam do lado da mulher, porque a mulher arrumou um outro marido e ele, com ciúme, fica do lado dela, influenciando ela, né? Influenciando, dizendo, esse cara não presta, não sei o que e tal. E às vezes o cara é um cara bacana, que poderia estar ajudando a esposa dele, mas ele não quer porque ele tem ciúmes. Mas são obsessores. Por quê? Porque eles estão fazendo influenciação negativa naquele processo. Então são obsessores. Tá certo? A mãe, que era muito conectada ao filho, uma mãe pode ser inimiga do filho? Até pode, mas uma mãe que era muito conectada ao filho, muito amiga do filho e etc e tal, aquela relação obsessiva, já está dizendo o nome, né? Não, eu amo o meu filho, aí não deixa o filho se dar bem com nenhuma mulher e tal, é ciumento e etc. Quando ela desencarna, gente, ela não muda. Tá? E do lado de lá ela vai obsidiar o filho, ela vai ficar em cima e tal. E é um espírito inimigo? Não, é um espírito amigo. Mas não está influenciando para o mal? Tá. Está influenciando para uma coisa ruim, está atrapalhando a vida do outro, não está deixando o outro usar o seu livre-arbítrio. Tá? Então, muitas vezes acontece isso sim. Né? Obsessores afins. São obsessores como os protetores afins, tá? Que são pessoas, são conectadas à tua profissão, conectadas à tua arte, conectadas a coisas boas, positivas que você faz. Também tem os obsessores afins, que são conectados com coisas negativas, com que você bebe, com o que você fuma, com o que você se droga, com o que você come, com a sua avareza, com a sua, sei lá, com a sua irritabilidade. São espíritos que têm afinidade com você. Faz parte desses três que eu falei, não são cinco? Desses três que eu falei, esses três que ficam volitando, dependendo do teu pensamento, tu atrai eles para tu. Tá certo? Então, eles influenciam sim em você. E tem os espíritos inimigos ou os obsessores vingadores, aqueles que querem se vingar de você. E aí, para completar essa estrutura aí, você vê aí que os espíritos protetores têm os amigos,
meus, tá certo? Quer dizer, na realidade, eu crio as minhas amizades, eu tenho os inimigos, que são meus inimigos, tá certo? São inimigos que eu trago de outras encarnações. Como também eu trago amigos de outras encarnações. Eu tenho inimigos do que eu faço. Por exemplo, eu ajudo as pessoas através de uma cesta básica. Gente, vocês acham mesmo que o SEC que doa cestas básicas e etc e tal, que fica angariando, sei lá, alimentos, etc, fazendo campanhas, e vai lá e doa uma cesta básica a uma pessoa que está encarnada, que os espíritos que estão ao redor dela, os vingadores daquela pessoa, queriam matar ela de fome. Vocês acham mesmo que os espíritos vão ficar satisfeitos com eu dar uma cesta básica à pessoa, então eu estar me mobilizando através de uma campanha para doar uma cesta básica à pessoa? Não. Então ele é inimigo do que eu faço. Ele não é inimigo meu. Ele é inimigo do que eu faço, tanto quanto os afins, tá certo? Então são inimigos do que eu faço. E tem aqueles espíritos que são invejosos do que eu faço, tá certo? Eles têm inveja de tudo, eles não gostam de mim, tá? E nós temos sempre os guardiões para nos proteger desse processo todo, através do pensamento, através da influenciação, do que a gente deve fazer de bom, do que a gente deve cultuar de bom e de positivo na nossa vida. Gente, é exatamente assim que os espíritos influenciam em nossas vidas. Vocês vejam, agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui que eu acho interessante. Nesse daqui, tá certo? Nós temos o quê? Espíritos que nos influenciam, encarnados e desencarnados, tá? É pela força de uma coisa chamada vontade, tá, gente? Se é pela força da vontade, eu pergunto a vocês, os espíritos influenciam em nossos atos ou em nossos pensamentos? O que é que os espíritos influenciam? Eu vou voltar aqui para o módulo apresentação em tela, tá? Para conversar com vocês mais diretamente. Vou botar em barra de tabela e vou voltar aqui para a nossa live, tá? Então, vamos lá. Vamos entender aí uma coisa que eu acho assim muito curiosa e que muitas pessoas não conhecem, tá? Os espíritos, eles influenciam diretamente a mim? O que é que vocês acham? Vocês podem falar, gente. Vocês estão aí na internet e tal. Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Perguntem, tá certo? Perguntem agora ou calem-se para sempre, como diz o outro, né? Então, na realidade, é assim, os espíritos influenciam em meus atos ou em meus pensamentos? Os espíritos influenciam em meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes aqui no mundo. Eles influenciam para que eu intensifique determinados desejos, determinados vícios e etc. Aí depois, lógico, com isso tudo concretizado, com o meu pensamento toldado, moldado por eles e tal, aí eles terminam influenciando também meus atos. A atitude vem do pensamento. Você começa a fazer depois de muito praticar determinadas coisas que você não deveria praticar. E aí termina também influenciando em nossos atos. Mas primeiro ele influencia em nossos pensamentos. E aí criando um desejo na gente, uma vontade começa a se concretizar e a ação efetiva começa a acontecer. E aí a bagaceira está feita, porque aí vários espíritos vão influenciar na tua vida e podem realmente complicar a tua encarnação aqui na Terra, porque não é fácil se desvencilhar de determinadas atitudes que nós temos aqui na Terra. Tá certo? Muitas vezes os nossos defeitinhos básicos, nossas falhas básicas, que inclusive no livro Ação e Reação foi muito citado por André Luiz, inclusive num diálogo que ele tem junto com o mentor dele, ele tem com dois obsessores que fazem parte da escola de vingadores, tá certo? De espíritos que são vingadores. É muito interessante, porque ele pergunta assim, quer dizer, vocês mandam fulano de tal fazer, vocês influenciam nos atos deles? Não, a gente apenas estimula o que ele já tem no pensamento dele, no que já é próprio dele, na avareza dele, né? No exagero do sexo, no exagero da bebida, no exagero sei lá, do ganhar dinheiro, né? Do se alimentar demais, de comer demais, né?
do consumir, de certas atitudes egoístas e etc e tal. Então a gente estimula nisso, no que ele já tem. A gente não consegue criar o que ele não tem. A gente não consegue influenciar o que ele não tem. Da mesma forma, os espíritos bons, eles até. Não é uma queixa deles, tá certo, gente? Mas eles falam muito sobre isso. Como é que vocês querem se conectar ao bem se vocês não fazem o bem? Como é que vocês querem se conectar a coisas positivas e se livrar de determinadas energias deletérias se vocês não se conectam a pensamentos positivos? Se vocês não estão conectados permanentemente com coisas que enalteçam a alma, ao invés de colocar vocês para baixo? Como é que vocês querem estar do nosso lado, com a vibração mais antenada, se nós dizemos a vocês, olha, não faça tal coisa não, isso vai te prejudicar, e vocês vão lá, insistem e fazem aquela coisa, como se fosse um desafio conosco. Então, como nós não conseguimos influenciar de forma facilitada a vida de vocês, para que vocês façam a coisa certa, nós, de certa forma, nos afastamos e deixamos o livre-arbítrio de vocês atuar, para que vocês façam da forma como acharem melhor. O que frequentemente não dá certo, porque muitas vezes vocês topam nesse processo aí. Vocês tropeçam nessa pedra do caminho. E aí dão chance a espíritos malfeitores, espíritos mal intencionados, se aproximar de você. Para influenciar, para acabar com sua vida, para acabar com seu relacionamento, para acabar com o seu negócio, para acabar com as suas finanças, para acabar com tudo que é seu. Então, muitas vezes, gente, nós damos cancha a essa espiritualidade mais densa e deixamos de escutar os nossos mentores espirituais. Um outro dia, uma pessoa muito queixosa disse assim: ah, então só quem me influencia são os espíritos ruins. Eu digo, onde é que você está vibrando mais? Você está vibrando mais no negativo ou você está vibrando mais no positivo? Quando você acorda de manhã, você diz assim, ah, que belo dia, hoje vai ser um dia maravilhoso, ou você acorda, como amanhã vai ser segunda-feira, e diz assim, eita, meu Deus, segunda-feira de novo, lá vou eu ter que trabalhar, lá vou eu ter que fazer tal coisa, tal. Lógico, o lockdown está aí, as pessoas não estão trabalhando, etc. Mas aí todo mundo está conectado no quê? Na coisa ruim. Como é que os bons espíritos vão influenciar você para o bem, para coisas positivas, se o teu pensamento está sempre em coisas negativas? Se você vive difundindo o mal, se você vive divulgando fake news, se você vive divulgando quem está lascado, quem está doente, quem está numa situação difícil, você acha mesmo que a energia desses espíritos malignos não vão penetrar a tua casa, influenciar a tua família, influenciar a tua vida e te tornar uma pessoa amarga, cada vez mais triste, cada vez mais paranoica? Lógico que sim. Você não está se conectando ao bem. Tem gente que tem a natureza à frente, tá? É como eu fiz hoje, foi que eu disse, puxa vida, eu tenho que aproveitar isso. Eu tenho que olhar para a lua, tenho que retratar a lua, eu tenho que trazer a lua para as pessoas em casa. As pessoas estão em casa, estão trancadas, trancafiadas, né, num lockdown. Por que não trazer coisas positivas ao invés de... Não, a última notícia da Covid foi porque foram não sei quantos mil mortos, não sei o que, no Brasil. Poxa vida, gente. Nós sabemos que está acontecendo a pandemia, nós sabemos que está acontecendo a situação, mas eu tenho mesmo que ficar o tempo todinho captando essa energia negativa, o tempo todo assistindo notícias e mais notícias negativas disso aí. Gente, eu não estou aqui negando que está acontecendo a situação. Eu não estou dizendo que não está rolando, mas vejam que tipo de espíritos vocês estão atraindo para a casa de vocês, para o ambiente doméstico de vocês, se não esses espíritos que vêm para ainda mais causar o desalento, a tristeza, a agonia, a desarmonia dentro do lar de vocês. Se você puxa a energia negativa, qual é a energia que você vai ter dentro de sua casa? É energia positiva? Não, mas eu preciso ser útil. Quem foi que lhe elegeu, pelo amor de Deus? Quem foi que lhe elegeu repórter? Das tristezas e das desarmonias do mundo. Das doenças, das coisas ruins que estão acontecendo. Ninguém lhe elegeu isso, gente. Você não é profissional de notícia. Então, puxa vida, tenta se conectar a coisas positivas. No começo da pandemia, eu fiz uma coisa que foi muito útil para muita gente. Pelo menos uma ou duas vezes por semana, eu fazia uma meditação online com as pessoas.
Porque a meditação ajuda você a equilibrar suas energias. Durante essa semana, até eu ir embora de Pitimbu, tá certo? Eu vou fazer pelo menos 2 vezes até ir embora meditação. Então fiquem conectados, tá? Que provavelmente eu vou fazer essa meditação, tá? Vão ser meditações, eu vou fazer uma de Ho'oponopono, tá certo? E vou fazer uma de tranquilização e de harmonização com os mentores espirituais. Então fiquem conectados, tá certo? Que nós vamos fazer 2 lives aí, eu acho que provavelmente, amanhã não, me parece, na terça-feira eu vou fazer com vocês, e na sexta-feira, tá certo? Se eu ainda estiver por aqui. E se eu estiver já em Caruaru, eu faço de Caruaru. Tá certo, gente? Então, vamos ver se a gente conecta-se aos nossos mentores espirituais, transmitindo coisas positivas, a lua que está linda, né? O mar que é maravilhoso, né? Uma coisa bacana que apareceu na internet, uma piada boa para a gente morrer de rir, né? Difundir ou divulgar um filme bacana. Vamos fazer uma coisa como essa, gente, ao invés de estar, sei lá, concentrando só energias deletérias, das energias negativas, entendeu? Energias que só estão prejudicando a humanidade. Vamos levantar essa bola, não é negar nada, mas sim trazer o otimismo para dentro de casa, ao invés de trazer o pessimismo. Ao invés de estar discutindo política, ao invés de estar se degladiando na internet, vamos trazer coisas positivas, vamos passar coisas positivas para os outros, vamos passar a esperança, o bem-estar, o bom humor, o otimismo. E isso é o que a gente deve passar nesse restinho de lockdown e no restante da pandemia como um todo. Todo mundo percebeu, essa pandemia não vai embora tão fácil assim, gente. Nós já temos aí várias mutações de vários vírus, mesmo tomando a vacina, que eu recomendo, por favor, porque senão vão dizer que eu estou dizendo que é ruim a vacina. Não, a vacina é boa, porque me parece que estudos feitos fala que com a vacina, mesmo você pegando novamente, a tua reação à doença é menor. Não se garante isso, porque não está comprovado cientificamente, mas que seja, vamos tomar vacina sim e tal, mas está todo mundo percebendo que isso não vai passar assim tão rápido. Então, o que tem que passar é o nosso estado de espírito, a nossa forma de pensar, para não atrair essa negatividade, para não atrair esses espíritos que vão influenciar negativamente na nossa vida e podem destruir a nossa encarnação. Tá certo, gente? Então, um beijo forte no coração. Eu agradeço a todos aí os votos de melhoria para mim. Eu estou bem, graças a Deus, não estou com nenhuma dificuldade nem de respiração. Vocês viram que eu falei esse tempo todinho, não fiquei cansado, nada disso, tá? Só foi um coriza, uma dor de cabeça, né? Tive diarreia, tive tosse, né? Espirrei muito. E aí parece que agora deu uma equilibrada e eu estou bem demais, não estou tossindo, não estou espirrando, nada disso, e os sintomas estão assim, cada vez menores a cada dia. Tá certo, gente? E amanhã eu faço o teste de Covid para ver se tive, pelo menos, né? E se tenho que guardar aí mais alguns dias para poder não transmitir. Tá bom? Então, beijo forte no coração de vocês. Paz, luz, sempre. Muito obrigado por assistir mais uma vez a nossa live. Tá certo? Valeu. Tchau. Paz e luz.